Ok. Boa noite a todos. Então, sejam muito bem-vindos à nossa imersão, avaliação de alta renda. Esse, galera, é um assunto que eu particularmente gosto muito, diferente da maioria das discussões que a gente vê sobre a avaliação de imóveis, né? Tem muita coisa que a gente fica ali em cima do método comparativo, falando de diferença estatística. Eu mesmo fiquei, se eu não me engano, uns 10 anos só tratando de diferença estatística. Principalmente aqui, tá? Para trazer conteúdo tanto para o Instagram, YouTube, redes sociais como um todo. YouTube eu tenho gravado pouco, pretendo gravar mais, não se preocupem. Mas tenho focado muito em modelo estatístico, transformações de X, essa coisa mais aprofundada da estatística, que eu sempre fui apaixonado por isso. Mas com o tempo, eu fui vendo a necessidade de falar sobre o mercado de avaliações. Porque o que que acontece? Muitos alunos, tanto os alunos meus como alunos de outros professores, alunos da pós-graduação, vêm me procurando para falar, professor, como que eu faço para conseguir clientes? Porque o que que acontece? A gente tem dois grandes grupos, tá, de avaliadores. Um grupo é aquele que conseguiu se credenciar no banco. Depois eu até vejo se entre vocês tem credenciado de banco aqui também. E o grupo que não conseguiu se credenciar. Tá? Então, o grupo que está credenciado está recebendo demanda, tem gente tirando 10 mil por mês, tem gente tirando um pouco menos, eu até achei que a galera estava tirando mais. Mas tem gente tirando 5 mil, tem gente tirando 7, 10. Aqueles mercados com volume maior, eu vejo que tem gente tirando 15 mil, até 20 mil, só com credenciamento. Isso é muito bacana, tá? E esse é um grupo que conseguiu se credenciar. O grupo que não conseguiu se credenciar se subdivide em mais dois grupos. Eu vou chamar de dois subgrupos. O grupo daqueles que não sabem para que lado vai. Não, mas eu investi todas as minhas fichas no credenciamento, vou ficar esperando o segundo ciclo. Vocês nunca me viram aqui na internet falar de, vai abrir o segundo ciclo a qualquer momento. Porque nem a galera que abre o edital sabe se vai ter segundo ciclo, tá, gente? Não é querendo desanimar ninguém, não. Mas internamente não se sabe, não se tem data. Então, como é que alguém externo vai falar, vai abrir o ciclo tal data? Acho que tem um ano que o pessoal está adiando de dois em dois meses. Enfim, não existe essa informação. Pode ser que abra, pode ser que não. Sei que os contratos de quem entrou eles estão sendo renovados, né? À medida que vai vencendo o contrato. Agora, segundo ciclo, não sei. Mas aí tem esse grupo da galera que está esperando o segundo ciclo e fazendo alguma outra atividade, algum outro trabalho. E tem um grupo menor, né, desse subgrupo, tem um grupo menor daqueles que, ó, eu vou me virar. E esses que falaram vou me virar, muitas vezes me perguntam como que eu consigo cliente, né? Como que eu faço para prospectar clientes? Porque a sociedade como um todo não conhece tão bem essa área de avaliação de imóveis, nem a gente conhecia, né? Então, assim, engenheiros e arquitetos não viram avaliação de imóveis na faculdade. Se alguém aqui viu, fala aqui no chat, porque é peça rara. Eu fui ver avaliações, tem que uns pouco mais de 13 anos, foi meu primeiro contato com a avaliação. Eu já tinha saído da faculdade, uns 2 anos de formado, foi que eu tive meu primeiro contato com a avaliação de imóveis. E me apaixonei. Me apaixonei pela área, fiz pós-graduação, trabalho nessa área desde então, né? Não sei se todos sabem aqui, eu sou concursado da Caixa, então foi na Caixa, né, que eu tive meu primeiro contato com avaliação de imóveis e trabalho nessa área desde que entrei. Não só com isso, mas nessa área desde que entrei na empresa. E claro, né? E aí fui me especializando, comecei a dar aula de pós-graduação e atuando com algumas outros clientes também, né? A gente atua com a justiça, com algumas empresas, construtoras. E foi quando eu vi que existe um nicho de mercado que paga muito mais, né? E eu parei de fazer, galera, falando para vocês aqui, parei de fazer laudo já do comparativo, assim, eu quero que faça o laudo de um apartamento. Por exemplo, a partilha. O rapaz recebeu herança, tem um apartamento e um terreno, quer saber quanto vale cada um para poder botar para vender, para repartir entre os irmãos. Então, assim, é o tipo de avaliação que eu dispenso, né? Porque essa galera está disposta a pagar quanto? 1.500, R$ 2.000 no máximo por laudo.
E por outro lado, tem a galera que quer fazer uma avaliação de um terreno que vai compor uma incorporação, né? Um terreno que vale 15 milhões e o cara está disposto a pagar 20, 30 mil no laudo de avaliação desse. Então, você acaba pesando as coisas. Se você perde muito tempo com esses laudos menores, você acaba não conseguindo absorver esses laudos maiores. Vou mostrar para vocês aqui durante a nossa imersão, tá? E a nossa imersão ela está dividida, galera. Eu já falei, né? São 3 aulas. Ela está dividida em 3 partes, tá? Então, essa primeira parte aqui que a gente vai conversar é falando um pouco mais sobre o mercado de avaliação de imóveis e vou falar um pouquinho também sobre os métodos, tá? Métodos, clientes, os valores que a gente cobra em cada um deles. E aí, no final da aula, eu vou mostrar os tópicos da aula de amanhã, né? E na sequência, as do último. Que aí depois a gente vai falar também de como chegar nesses clientes, né? Como que eu capto um cliente desse? Como é que eu faço para atrair um cliente desse? E quanto cobrar por laudo? Então a gente vai falar também sobre composição de honorário, tá? Como que a gente faz para cobrar esses honorários? Depois a gente vai falar das etapas, né, do plano de ataque, né, para atingir esses clientes e um passo a passo que eu vou deixar para vocês no final, tá? Então vamos em frente aqui. Deixa eu só ver se eu consigo achar o laser. O Zoom já atualizou de novo. Toda vez que o Zoom atualiza, eu fico doidinho. Deixa eu mudar para cá, que eu estou tentando passar o slide na tela errada. É aqui que passa. Então é aqui que eu vou ter o laser. Pronto, pronto. Então tá aqui, tá? A nossa avaliação de alta renda, né? Essa nossa imersão. Primeiro, o que que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai aprender como que os avaliadores conseguem faturar mais, sem depender de dezenas de laudos por mês. Vou explicar para vocês aqui, né, que é basicamente o que acontece com o credenciamento. Muitos cursos de avaliação, não sei se é o caso de vocês, focou apenas em credenciamento mesmo. Então, focou muito em demanda passiva, né? Então, recebo a demanda, executo, entrego. Recebo, executo e entrego. No final das contas, quando a gente fica acostumado com esse tipo de demanda, a gente perde a nossa capacidade de se vender. Porque você não precisa se vender. A demanda vai chegar no seu colo. Então, assim, aqueles que. Porque a grande maioria, na verdade, não tem essa habilidade, tá? E assim, falo por mim também, que bem no comecinho, para me vender era um sacrifício. A gente não viu mercado na faculdade. Falo por mim também, né? Por ser engenharia, a gente não viu em momento nenhum como se portar no mercado. Na nossa cabeça era, vou me formar, vou ser contratado por uma construtora e vou tocar, fazer o que o dono mandar. Ou, não, eu vou montar minha própria construtora e vou tocar a obra. Então, esse era o meu pensamento. Ou quando eu me formei, a minha dúvida era se eu ia montar uma construtora ou se eu ia montar um escritório de projetos. Ou ia para um, ia para outro. Aí passei no concurso, não fiz nenhuma coisa nem outra. E estamos aqui hoje, né? Descobri que minha paixão, na verdade, sempre foi dar aula. E aí, falando nisso, o objetivo dessa aula é justamente dar um caminho, tá? Um meio de como sair dessa lógica de volume. Ai, quanto mais, melhor. Galera, isso aqui é uma armadilha. Então, quando você tem muito volume de laudo, muito trabalho, você não consegue enxergar as oportunidades. Você não consegue estudar mais. Eu até postei um vídeo esses dias, né? Caçando um tempinho para estudar um método novo. Não vai ter. Não vai, ou você faz o tempo, ou você provoca esse tempo, ou não vai conseguir. E aí, qual que é a ideia? Sair dessa lógica de volume, né? De quanto mais melhor, para acessar os laudos com maior valor agregado. Né? Eu acabei de dar um exemplo aqui entre laudos de 1.500 e R$ 2.000 e o laudo de 20 mil, 15 mil. Eu recebi fui abordado, né, no Instagram por um avaliador experiente, inclusive, do IBAP. O cara virou para mim e disse que era impossível, olha, impossível faturar 20 mil por mês. Aí eu achei estranho, né? Ele falou, olha, é melhor você tirar da sua bio, se vocês forem lá, tá lá, né? Ajuda engenheiros arquitetos a faturar mais de 20 mil por mês. Aí eu achei impossível, mas como assim impossível? Se os meus alunos estão tirando 20 mil em um laudo.
10 mil em um laudo. Como é que você vê? Aí eu expliquei para ele e tal. Ah, não, ele até se desculpou, não, se é assim, parabéns. Mas depois eu vi que ele trabalha, ele é engenheiro agrônomo, eu não sabia. Ele é engenheiro agrônomo, então a demanda dele é um pouco mais restrita. Tem demanda, geralmente, e as avaliações dele devem ser avaliações caras também, mas é uma demanda muito restrita, de fato. Então, aí eu entendi. Mas quando a gente vai pegar o mercado como um todo, galera, é muita coisa. Inclusive, se aparecer coisa de agrônomo para vocês, faz parceria e não dispensa serviço, não. E aí, a nossa imersão. O foco, tá? É para engenheiros e arquitetos que já fazem avaliações. Ah, professor, eu vi aqui, me inscrevi, mas eu ainda não faço avaliações. Quiser assistir a aula, fica tranquilo. Mas eu não vou aqui tratar de assuntos básicos, tá? De avaliação, não vou ensinar a fazer avaliação. Eu vou estar falando do mercado, é interessante. Ah, não trabalho com avaliações ainda, mas quero entender a dinâmica do mercado. Fica à vontade, tá? Você é nosso convidado, pode assistir às aulas sem problema nenhum. Mas o conteúdo dela tá montado justamente para quem já atua com avaliações, tá? Já está trabalhando com avaliações, mas quer aumentar o nível. Olha, eu trabalho com avaliações, mas eu quero ganhar mais, né? Eu quero acessar esses laudos que pagam melhor. Tá? Não quero ficar, por exemplo, quem trabalha com, eu falei laudo de 1.500, 2.000, quem trabalha com credenciamento está recebendo laudo de quanto? 550. Ah, não, professor, mas ali é um laudo simplificado, às vezes o modelo já está pronto, às vezes não precisa nem fazer vistoria, faço pelo celular ali uma chamada de vídeo, então é muito rápido, de fato. Mas é aquilo que eu digo, é volume e demanda passiva. E pronto, volume e demanda passiva. Teve duas colegas, elas não foram minhas alunas, mas tive duas colegas que eram credenciadas no edital anterior. Aí no edital novo cobrou coisa que elas não tinham. Aí na hora de mandar a documentação, acho que esqueceram um detalhe, bobagem e não conseguiu se credenciar. Então, assim, antes era só a pessoa falar, tenho interesse em manter o credenciamento. E aí, né, renovava ali, já estava mesmo, não precisava fazer não precisava ter esse alvoroço todo de análise. Agora não, né, ficou mais robusto. E aí muitos credenciados saíram, perderam o credenciamento. Agora imagina aí a pessoa que está acostumada com esse tipo de demanda, de repente não está mais credenciada. E aí, como é que resolve? Quando saiu o edital falando da IA, né, que era a avaliação em massa, tá, gente? É macromodelo, basicamente. Então, é você pegar os dados de um imóvel, alimentar uma plataforma na web, e essa plataforma da web, com o banco de dados dela, te dá o valor aproximado do imóvel. Aí eles nem chamam de avaliação, eles chamam de precificação, se não me engano. Chamam de precificação. Esse edital entrou, depois saiu, né? E a galera, e agora? Assim, é a tendência, tá? Quando a gente fala do método comparativo, inteligência artificial, big data, no final das contas, a inferência estatística que a gente faz, dá para a gente treinar, sim. Um IA para fazer. Já tem IA que faz, né? Já tem software que faz isso. Então, ficar só no método comparativo ainda tem esse outro risco. Estou credenciado, recebo 20 demandas por mês, vai diminuir para quanto? Para 10? E aí, essa redução de 50%, será que dá para absorver? E aí, será que não é melhor estar preparado para com um outro tipo de cliente? Então, essa é a ideia, tá, gente? Subir de nível para não ficar dependendo de laudo, laudo pequeno, não. E o ponto central é que nem todo laudo exige o mesmo esforço. Tá? Então, tem laudo que é tranquilo, é fácil, rapidinho a gente faz. Mas os laudos que dão mais trabalho, que aí a gente chama, né, dos métodos mais complexos, eles também são melhor remunerados, tá? E aí nem todo laudo exige o mesmo esforço, mas também nem todo cliente paga pelo mesmo tipo de problema, tá? Então tem cliente que não está disposto a pagar por um laudo de avaliação e outros clientes que sabem que aquele laudo vai te dar informação que vai fazer você lucrar ainda mais. Mais para frente eu mostrar. Não tenho muitos slides, tá, gente? Vocês podem observar. Se deixar, eu fico no slide só o resto da aula inteira. Mas é importante só para a gente poder direcionar aqui nossa conversa. Essa tela aqui é o resumo geral do que eu falei até agora, tá? E do mercado.
Então, quando a gente fala do mercado de avaliação de imóveis, lembra que eu falei que a gente tem dois grandes grupos, né? Que eu falei, um grupo é dos credenciados e outro grupo é de quem não conseguiu se credenciar. Calma. Tem gente que é credenciado que também atua nesse outro mercado, tá? Não é um mercado exclusivo para quem não está credenciado, não. O que que acontece na maioria das vezes? Quem está credenciado está com tanta demanda que não está conseguindo atuar em outros mercados. Isso tem acontecido. Entretanto, tem aqueles que estão no mercado que não tem, né, que não está muito aquecido, que não tem tanta demanda assim no credenciamento, e aí eles tentam buscar no mercado local deles, que já não é um mercado aquecido, esses outros clientes e também não encontram. Então, a gente também, essa aula também vai servir para essas pessoas que querem buscar clientes diferentes, mesmo ali em meio ao credenciamento, para poder faturar um pouco mais, tá? Então, aqui, ó, vamos ter o avaliador de alto volume e o avaliador de alto valor. Vamos lá. O de alto volume faz muitos laudos simples, estava aqui explicando para vocês já. Atende demandas mais padronizadas, é um exemplo clássico do credenciamento, mas não falo aqui só de credenciamento, não, tá? Depende de escala para faturar bem, então ele precisa ter um volume maior para poder ter um faturamento razoável. E aqui é uma média de R$ 10.000 por mês, isso fazendo aproximadamente 20 laudos. Na verdade, até um pouquinho mais de 20, tá? Mas aí a galera, em média, tá tirando 10 mil por mês. Para quem não atua com avaliações, pô, que legal, pô, gostei. R$ 10.000 por mês é muito bom. E não estou dizendo que é ruim, não, tá, gente? Mas para quem já está na área, permanecer nisso aqui pro resto da vida. Eu não acho legal, não. Eu acho que dá para migrar, dá para melhorar esse negócio aqui. Então, para quem está entrando, ótimo, pode começar por aqui, né? 20 laudos por mês, está ali tirando R$ 10.000, mas meu conselho, né, a minha orientação é que continuem se capacitando para que vocês consigam migrar daqui para cá, tá? E aí, quando você vai para o avaliador de alto valor, primeiro diferencial é que ele domina os métodos mais avançados. O que acontece com a maioria aqui, principalmente quando eu falo de métodos mais avançados? O cara aprende o método comparativo, aprende um pouquinho o método evolutivo. A maioria fala assim: o método comparativo eu sei, o método evolutivo eu desenrolo, né? Mas aí vamos supor que o cara saiba também o evolutivo. Então ele vai ter uma demanda grande, sim, porque a maioria dos imóveis saem pelo método comparativo. Afinal, o método comparativo é o método preferencial da norma, isso a gente não discute. Então tem imóvel que é só pelo comparativo. Então tem gente que está atuando com os métodos mais avançados e de vez em quando aparece um comparativo para fazer. A diferença é o cliente. Ele vai pegar um comparativo de um cliente diferenciado. Vou explicar isso para vocês também. Tá? Então, assim, o cara está com volume, muitas vezes, grande de demanda, ou ele não está faturando com avaliações, se ele não for credenciado, ou ele tá faturando, está com volume grande. Os dois casos impedem o cara de se aprofundar. Né? Quando eu falo cara, a pessoa, tá, gente? Então, o cara, a pessoa que tem um volume grande, que está atuando em credenciamento e tal, não tem tempo. E aí, por não ter tempo, fica ali, no comparativo e no evolutivo. O cara que não está conseguindo demanda, não está conseguindo faturar com avaliações, pô, já desanimou, porque ele não está faturando com comparativo e evolutivo. Ele vai aprender outro método para quê? Se o maior volume está ali, aí deixa para lá e vai fazer outra coisa e acaba que nunca atua de fato com avaliações. Agora, aqueles que já dominam, né, os outros métodos, que aí eu vou. A maioria de vocês deve saber quais são eles, eu vou citá-los daqui a pouco, mas a galera que está dominando esses outros métodos, elas enxergam cliente diferente. Tem cliente que precisa ser provocado. Aqui não é mais a demanda que cai no seu colo. Quando você está desse lado aqui do mercado, é você que vai atrás. Sim, tem que ir atrás, tem que provocar o cliente, tem que perguntar: você tá querendo vender esse terreno, mas você sabe quanto vale o seu terreno de fato? Vale uns 10 milhões. Tá, e se o seu terreno valer mais?
Será que você não está perdendo dinheiro aqui? E se seu terreno, na verdade, vale menos? Será que é vantagem vender agora? Será que você não vai demorar muito de vender porque colocou um preço mais alto? Então, quando você faz essas perguntas, faz essas provocações, o cliente, opa, eu não sei, como é que eu faço para saber? Aí entra, obviamente, análise técnica, né, de mercado, avaliação de imóveis, tá? Mas aí o cliente precisa ser provocado, porque ou ele não sabe que dá para fazer a avaliação assim, ou ele simplesmente ignora. E aí a ideia é provocá-lo para mostrar para ele qual a vantagem de fazer isso, para que vocês possam contratar esse tipo de avaliação. E aí eu dei um exemplo aqui de um terreno na faixa de 10 milhões. Não que a gente vá cobrar a avaliação em cima do valor do terreno, mas pensando no valor do terreno, eu estou imaginando o tamanho dele. Tá? Claro que depende do mercado, depende da localização, mas o terreno que vale 10 milhões, galera, a gente não cobra menos de 15 mil no alvo desse, não. Estou imaginando um terreno grande, tá? Tá? O projeto hipotético, aquela coisa toda. O mínimo que eu cobrei num laudo do involutivo, acho que foi 7 mil reais. Acho que foi, não, eu pedi 9 e acabei fechando em 7. Foi 7 e pouco. Porque o filho do cliente e tal queria muito, eu não, deu um jeito de da gente fazer. Acho que foi o mais barato que eu fiz. Mas os outros é 10 mil, 11 mil, 12. A maioria dos laudos também tinham questão judicial. E aí, quando tem perícia, tem a questão de quesitos e várias outras coisas, né, que a gente acaba agregando valor também, tá? Eu vou falar disso também para vocês já já. E aqui você atende clientes estratégicos, então não é qualquer cliente que vai contratar esse tipo de laudo. Você cobra por complexidade, responsabilidade e impacto, né? Então, quando eu falo de complexidade, é o tipo de imóvel, o mercado onde ele está inserido. Responsabilidade é para que vai ser usado esse laudo? O que está envolvido ali? E o impacto é o laudo que você fez, o trabalho que você fez, vai resolver um problema, vai resolver alguma coisa? O que vai acontecer depois que esse laudo estiver pronto? Porque pensa comigo, uma pessoa, não, eu quero só saber o preço. Você vai vender? Não, só para saber. Qual o impacto que tem um laudo desse? Zero. Só para o cara saber. Tá. Aí percebeu que o valor agregado vai lá para baixo? Agora o cara, não, porque eu estou no meio de uma negociação com a incorporadora. Os caras estão me oferecendo 12% de incorporação, eu quero 20%. Mas aí eu tô com medo de perder o negócio, eu não sei quanto que vale o meu terreno de fato. Preciso desse laudo para fazer um estudo e ter argumento para falar com eles. Aí, pô, o cara vai lá e descobre que o percentual ideal era 25%, não 20%. E o cara querendo oferecer 12. Aí ele tem poder de barganha. Aí o cara está disposto a pagar por um laudo. Né? Um laudo que ajude ele a aumentar um percentual numa incorporação, meu amigo. Tenha certeza absoluta que quando ele pensa na complexidade, primeiro essa parte é sua, tá? Enquanto técnico. É um terreno complexo, grande e tal. A responsabilidade, porque você está mexendo com o negócio de outra pessoa. Então, a gente está falando de milhões. Então, o cara pode ganhar, ele pode faturar milhões a mais ou milhões a menos por conta de um laudo seu. E o impacto, né? Justamente pelo lucro, né, que o cara vai ter a mais ou a menos. Então, assim, olha o nível dessa conversa que eu estou tendo com vocês aqui. Quanto que você vai cobrar no laudo desse? R$ 1.000? Então, aqui, ó, só para a gente fazer um paralelo, enquanto o avaliador de alto volume está faturando 10 mil por mês com 20 laudos, o avaliador de alto valor está faturando 10 mil com um laudo. Os mesmos 10 mil reais em um único laudo. Todo laudo é 10 mil? Não. Tem laudo de 9, acabei de dar um exemplo aqui, um de 7, tem laudo de 15. Mas, assim, 10 mil é fácil. No final das contas, é fácil pegar uma avaliação e fazer um laudo de 10 mil. Né? O difícil é um laudo de 25 mil. E acontece. É difícil. Mas quando surge é bem legal. Tá? E aí, quando a gente fala de mercado, a gente tem que falar de cliente também.
Tá? Então, nesse alto volume aqui, os principais clientes são os bancos. E aí, quando eu falo de banco, eu falo de credenciamento, porque tem banco que você consegue contratar alguns laudos por fora que você até tira um valorzinho maior. Cooperativa de crédito, você consegue tirar um valor maior, e alguns bancos privados também, tá? Mas aí é diferente o trabalho com eles lá. Aqui, geralmente é Caixa e Banco do Brasil. A Caixa, obviamente, com maior volume, o Banco do Brasil com volume menor, mas também com, pelo menos o laudo é completo, né? A BNDES, na média ali, né? Quando tem demanda, a BNDES geralmente paga um pouco melhor também. Prefeituras também estão nesse pacote aqui de alto volume. Tem alguns colegas que estão atuando, né, nessa parte de licitações. É porque o problema dessa licitação é que ela é pregão. A grande maioria é pregão. Aí quando é pregão, é complicado, porque o pessoal vai, né, diminuindo o valor, diminuindo o valor, diminuindo o preço, até o mínimo, né? Porque pensa comigo, a avaliação não tem como ser inexequível. Pensa bem, se o cara pagou combustível para você fazer a vistoria, dá para fazer, né? Porque o resto você já tem, você não precisa comprar nada, você não precisa investir em nenhum insumo. Você vai tirar foto com com seu celular, o veículo que você vai já é o seu. Eu falei combustível só para você abastecer. Pronto, abasteci, fui e voltei. Vai chegar em casa, vai fazer pesquisa na internet, vai olhar os sites, vai montar o software, achar o valor do imóvel, redigir um laudo. O que é que você está gastando? Tempo, né? Então, o recurso que você está gastando aqui, né, diretamente falando, é tempo. Claro, tem energia e tal, várias outras coisinhas. Mas é execuível. Então, assim, se o cara te paga R$ 100, você consegue ir lá fazer a vistoria e emitir um laudo. Você vai fazer por R$ 100? Não. É só para mostrar que o laudo de avaliação não dá para ser considerado inexequível, diferente de uma obra. Então, eu não vou pegar uma obra de construção civil, prédio não, sei lá, pegar uma unidade básica de saúde, um UBS, né, ali uma licitação, tal, não pode ser pregão, porque se a galera for baixando o preço, baixando o preço, baixando o preço, chega uma hora que vai estar no custo do insumo, né? E tiver qualquer variaçãozinha de preço ali, ele para a obra, não conclui, né? Chega num patamar um percentual que a gente considera aquele orçamento inexequível, aquela obra inexequível. Com avaliações não tem como. Qual que é o grande problema disso? A galera mergulha, meu. Mergulha, então assim, tá saindo R$ 500, um laudo de avaliação. Ah, professor, mas eu entrei um aqui que só tinha eu, ou só tinha eu e mais um. Era um lote lá de, sei lá, 10 imóveis. Eu consegui aqui um preço médio de R$ 3.000 por laudo. Ótimo, mas é raro, tá? E é um ótimo assim. Volto a falar do volume. Porque geralmente é assim mesmo, tá, galera? São lotes de 10 imóveis, lotes de 7, 5 imóveis. Geralmente são pacotes, não é um apartamento, né? Não é uma casa para avaliar, tá? Mas acontece, o grande problema é quando esse preço fica muito baixo. Aí a pessoa pensa, mas eu ganho no volume. Eu dei um exemplo aqui de um que pegou o preço médio de 3.000, mas o preço médio poderia ser 700. A depender, tem gente achando ótimo. Pensa comigo. Peguei aqui 10 imóveis, R$ 7.000. Pô, R$ 7.000 é bom. Para 10 imóveis, ficou melhor que o credenciamento. Por que não? Entenderam? E aí, à medida que isso acontece, a galera vai baixando o preço. Né? Vai estar lá preço médio de 700, preço médio de 600. E aí fica aqui, né? Alto volume, tem que pegar muitos imóveis para poder valer a pena. E particulares, tá? Tem também cliente particular nesse grupo aqui, mas imóveis típicos, né? Apartamento, casa, que o cara vai pagar a mesma coisa. Uma coisa também, por exemplo, nossos colegas corretores de imóveis, eles não precisam atender a NBR 14653, que eles emitem o PITAM e tem que ter o KNAI e tudo mais, mas a norma que ele precisa obedecer, ela é menos exigente do que a NBR 14653. Tem corretor que eu conheço que faz pela NBR 14653, eu já vi laudo de corretor melhor que laudo de engenheiro, tá?
acordem, só para falar isso. Mas ele não precisa. Então, assim, ele atendendo a norma dele, já deu. Então, assim, ele consegue fazer um valor melhor, né? É mais simples. Então, um laudo simplificado de corretor, aí o que é que acontece? Tem um colega meu, corretor, que ele cobra R$ 500 num laudo de avaliação, seja o que for. Qualquer laudo, ele vai fazer pelo comparativo, tal, R$ 500. E aí você vai lá querer cobrar 1.500, R$ 2.000 para o cliente, para esse móvel típico aqui, dificilmente você vai conseguir contratar. E aí vai ter que baixar o preço. 600, aí vai ficar tudo nessa faixa, galera. Não tem pra onde correr. Quando você vem para o lado de cá, né, os principais clientes do avaliador de alto valor, aqui muda tudo. Então, esses clientes particulares aqui, eu já estou falando de imóveis atípicos. Tá? Então, é um cliente que às vezes vai te contratar como um assistente técnico de uma desapropriação, por exemplo, que aí até conversa aqui com a galera do escritório de advocacia. Porque o escritório de advocacia, ele não te contrata diretamente, ele te indica para o cliente dele. Você vai entrar como assistente técnico, quem vai te pagar é o cliente dele, não é o advogado que vai te pagar. E aí você vai subsidiar aquela demanda, tá? Isso aqui costuma remunerar bem, porque o que que a gente vende? A gente vende o laudo, a gente vende a formulação dos quesitos, acompanhamento do perito, a análise do laudo do perito, e se o perito estiver errado, e se não for bom para o meu cliente, analisa o laudo do perito, impugna o laudo do perito também, se necessário for, tá? E ainda presta esclarecimentos dentro do processo, enquanto o processo estiver vigente. Uau! Quantos serviços? Não é só um laudo, perceberam? Não é só um laudo, é um serviço de assistência, literalmente assistência técnica. Então aqui você já cobra um valor melhor, né? Mesmo que seja um apartamento, né? O laudo de um apartamento que você faria aqui por, sei lá, se conseguir, né, R$ 1.500, aqui você vai cobrar 4.000 por toda essa assistência, tá? E agora, quando for atípico, um prédio inteiro, um terreno grande, aí vai subindo 6, 7, 8 mil. Quando eu botei Tribunal de Justiça aqui, eu coloquei mesmo tanto quanto botei como perito, tá? Eu ia falar como assistente técnico, mas assistente técnico tá mais nesses dois. Aqui é mais como perito. E aí o perito, ele tem um trabalho grande também. Quando você vai montar os honorários ali enquanto perito, você consegue valores muito bons, porque não é só o laudo de avaliação. Primeiro, a expertise, né? Porque você é o perito. Professor, mas tem justiça gratuita. A justiça gratuita é uma passagem necessária para você ganhar a confiança do tribunal, do juiz. Não tem pra onde correr, tem que fazer também. E aí vai ter aquela justiça gratuita, sim, mas vai ter as outras, tá? Ah, construtoras e incorporadoras, e esses aqui são clientes também que devem ser provocados. Eu vou, acho que na aula de amanhã, eu vou estar falando sobre como acessar esses clientes. Tem uma coisa para construtora, gente, gente, eu repeti tanto isso na mentoria. Construtor nenhum quer contratar o laudo de avaliação. Para que o cara quer um laudo de avaliação? O cara está construindo um prédio, ele vai vender, né, as unidades do prédio dele, e aí quer que eu faça a avaliação do seu prédio? Para quê? Para falar para ele que o prédio dele não vale aquilo que ele está cobrando? Ah, não, seu prédio não vale isso não. Ele não quer, ele entende que ele tem inteligência de mercado, ele entende que ele não precisa do seu laudo de avaliação. Se você falar para ele que a unidade dele vale mais, ele vai pensar, não, mas se eu aumentar o valor, o preço, eu não vendo. Se você falar que a unidade dele vale menos, não, eu estou botando para vender, eu estou vendendo, por que que eu vou baixar o preço? Então, não faz sentido para ele. Agora, quando você vende para ele uma consultoria de mercado, a fim de avaliar o empreendimento dele e sugerir um aumento de lucro daquele projeto, alterações no projeto que possa dar mais lucro para ele, aí é diferente. Opa, isso aí ele não sabe. Isso aí quem vai saber é você. Por exemplo, olha, eu vi aqui que você colocou uma piscina
uma churrasqueira, um salão de festa e uma sauna no seu empreendimento. Eu fiz a avaliação aqui e verifiquei que se você tira a sauna, você consegue vender pelo mesmo valor. Ou, se você troca a sauna por uma churrasqueira, os empreendimentos que têm churrasqueira e não têm sauna estão com valor melhor. Isso aí ele não tem. Essa informação ele não tem. Aí, essa você tem como simular. Claro, isso aí tem que ser feito na fase de projeto. E você não vai oferecer para ele, por exemplo, olha, alterações. Não. É um estudo. Você vai falar para ele, mude isso, mude aquilo. Eu vou te fazer um estudo para que você tenha subsídio para decidir o que você quer fazer, tá? E tem que ficar bem claro que a decisão é dele, porque construtor, eu não sei se tem construtor que assiste, porque o construtor pensa no cara que, não, eu sei o que eu estou fazendo, deixe que eu faço e tal. Então, é importante você sempre entrar nesse mercado como, olha, vou te dar mais informações. Então, você já sabe isso tudo, eu vou te dar mais algumas informações. E aí você decide o que é que você vai fazer. Órgãos públicos. Então, tem muitos órgãos públicos que contratam avaliações, por exemplo, avaliação de aluguel, né? Os órgãos públicos que têm imóveis alugados, anualmente precisam fazer a nova avaliação para ver se o aluguel está dentro, o valor que eles estão pagando de aluguel está dentro do valor de mercado. E aí, quando eu falo de órgãos públicos aqui, se você for para a prefeitura, cada secretaria. Peraí que eu estou apontando para a página errada. É essa aqui. É por isso que o laser estava no lugar errado, que eu estou vendo outra tela. Quando você fala de órgãos públicos, cada secretaria ela tem uma certa independência, tá? Para poder contratar alguns serviços. Então, vocês podem entrar em contato, tá? Principalmente Secretaria de Saúde, tem um monte de posto de saúde que é imóvel alugado. Eles precisam fazer essas avaliações. Ah, mas aí, posto de saúde faz pelo comparativo? Geralmente não. Posto de saúde você deve fazer pelo evolutivo na grande maioria das vezes. E aí, já está dominando o evolutivo? Tá esse tipo de coisa, tá, gente? Empresas, investidores, tá? São os principais clientes aqui dessa área. E aí, bom, eu já comentei, mas por que alguns laudos pagam mais? Pela complexidade. Então, quanto maior a complexidade, mais caro o serviço, maior risco. E aí, quando eu falo de risco, é o risco envolvido naquele negócio específico. Então, o seu erro enquanto avaliador, qual que é a repercussão de um erro seu dentro desse processo aqui? Ah, não, se eu errar aqui não dá em nada. Lembra o exemplo? Ah, não, só quero saber o valor. O cara só quer saber o valor. Você fez o laudo errado. Beleza, ele sabe o valor errado. Qual o risco? Morreu. Agora, não, porque eu vou participar de uma transação e tal, né? Vou precisar saber o valor para tomar a melhor decisão, aí o risco aumenta, tá? E muitas vezes na casa de milhões. Maior impacto econômico, então se o cara vai lucrar mais ou deixar de perder dinheiro, quanto maior esse impacto econômico, também maior o valor do laudo. E também pelo menor número de profissionais preparados para esse tipo de laudo. Uma coisa que eu observei, eu fiz uma aula para a turma da mentoria sobre honorários. A gente montou as planilhas de honorário na aula ali, ao vivo. A gente fez para o método comparativo, depois a gente fez para o método involutivo. Acho que a gente fez as duas. A gente usou as duas como exemplo. Quando você monta os honorários para o método comparativo, ele estava dando sete, não, ele deu R$ 8.000 quando a gente fez logo de cara. Depois a gente foi enxugando. Ó, deu R$ 8.000, está caro para o comparativo, vamos enxugar? A gente começou a tirar algumas horas daqui, hora dali, essa complexidade aqui e tal, foi diminuindo, diminuindo, enxugou, que deu 6.000. Foi o mínimo que a gente conseguiu fazer na montagem ali dos honorários, 6.000 para um laudo do método comparativo. Gente, a gente não consegue contratar um laudo por 6.000. Por quê? Tem muitos profissionais que fazem pelo método comparativo. Então, se alguém te procura para avaliar um apartamento, você cobra 6.000, o cara não vai, primeiro, o cara não vai querer e vai procurar outra pessoa. E ele vai achar quem faça por menos. Então a gente colocou ali, olha, quando for comparativo não tem jeito, cobra aí entre 1.500 e R$ 2.500. Enfim,
dependendo do processo, você entender que cabe cobrar um pouco mais, você cobra. Mas vai estar nessa faixa, né? Ali a média de R$ 2.000. Mas quando você faz a composição de honorários mesmo, pela complexidade e quantidade de horas que você gasta, dá mais. E aí a gente fez a mesma coisa para o involutivo. Aí o involutivo deu, o que a gente usou como exemplo, acho que deu 11.500. E aí não tem desconto. Essa é a parte crucial quando a gente fala de mercado. O cálculo que a gente fez para o comparativo, apesar de ser o valor justo, a gente não consegue cobrar aquilo. Aí tem que baixar, porque tem muitos profissionais no mercado que fazem o mesmo trabalho. Então você não consegue nem cobrar o valor justo, você vai ter que se adequar ao valor de mercado. É isso que a gente faz no final das contas, né? A gente analisa os preços de mercado. Agora, o método involutivo, não. Método involutivo só tem você e meia dúzia. Então, o cara te procurou, muitas vezes ele já procurou outros que não fazem, ou então você já recebeu indicação. Ah, não, não faço não, mas fulano, eu já recebi muitos trabalhos assim, de colegas que foram procurados para fazer avaliação pelo método involutivo, ele não sabia e aí passou para mim um serviço. Alguns chamam para fazer parceria, bora fazer parceria. Aí qual é a parceria do cara? Eu faço o laudo, a gente divide o dinheiro. Então, é o que isso acontece sempre. Então, se você domina esse método, você pode ser essa referência, porque nem todo mundo vai ter tempo para estudar os outros métodos, nem todo mundo vai poder dominar esses métodos, e você acaba tendo essa vantagem. E eu trouxe aqui, esses são recortes que eu peguei se eu não me engano, das últimas 2 semanas, tá? Eu fui voltando as mensagens do WhatsApp de todo mundo que falou sobre honorários. Eu estou cobrando tanto, vou cobrar X. Aí eu fiz o print de algumas e trouxe aqui para vocês. Ó, esse colega aqui, essa foi uma avaliação de 14 mil. Cadê o? Aqui, ó, 14 mil. Teve uma aqui, 18 mil. Essa daqui, 23 mil. Essa de cá, 25 mil. E essa daqui, que é mais rara, mas acontece, 60 mil. Né? Que era uma perícia um pouco mais complexa. Mas era um imóvel só, tá? Isso aqui era um terreno. Então, assim, gente, é esse nível, tá? O convite que eu estou fazendo para vocês é para acessar esse nível de mercado aqui, tá? Eu percebo que não tem nenhum de 10 mil aqui. Que eu peguei só das 2 últimas semanas, não tinha ninguém cobrando 10 mil para baixo. E é isso. Teve um colega que falou, peguei 7 mil no comparativo, mas parece que eram 4 imóveis juntos, enfim. Mas é isso aqui, ó. É uma demanda só. Então, assim, em um laudo, o cara tá tirando mais do que a turma tá tirando no mês com os laudos simplificados, tá? E aí, quando a gente for falar de métodos, a gente sabe que o comparativo, ele é o basicão, né? Todo mundo tem que ter, todo mundo tem que conhecer, mas o ideal é que não fique só nele. O evolutivo começa a abrir algumas portas, mas ainda assim, ele ainda ou o pessoal sabe ou diz que sabe. Então, é muito difícil alguém pegar um laudo do evolutivo e falar, não sei fazer. E na verdade, ele só descobre que é pelo evolutivo depois de tentar o comparativo e não conseguir, porque são muito parecidos os imóveis, tá? Então, quando eu não consigo esses dados, aí eu acabo tendo que ir ali para o evolutivo. Agora, quando vem para cá, galera, esses quatro aqui de baixo, que não são necessariamente métodos, né? O método involutivo, beleza, né? Que é para terreno atípico. Eu não expliquei, né? O comparativo é para tudo que tiver dados comparáveis. O evolutivo é para terreno não, né? É para imóveis atípicos, que você avalia o terreno, e a benfeitoria, a construção. Então, imóveis urbanos atípicos, ali você faz pelo evolutivo. O involutivo é para terreno atípico. Muitas vezes glebas urbanizáveis, uma quadra inteira no meio da cidade, você faz pelo involutivo. Capitalização da renda, que aí já é o suprassumo, tá? Dificilmente a gente encontra profissionais que façam por esse método. Aqui é para hotéis, shopping, parque temático. Então, são clientes que você tem que encontrar por aí, né? São clientes que você tem que ir atrás, você precisa de relacionamento para chegar neles, tá? De vez em quando aparece.
avaliação assim, perícia, mas para achar no mercado tem que ter uma estratégia para ir atrás. A avaliação de empreendimentos fica na parte 4 da norma. Aí, se a capitalização da renda, que também é a parte 4, é porque ele menciona na parte 2 e joga para a parte 4. A avaliação de empreendimentos é só a parte 4, tá? Que aí você avalia empreendimento e faz estudo de viabilidade também. A avaliação de aluguéis nada mais é do que o método comparativo, só que aplicado em aluguéis. É porque a turma não faz, né? Porque quando eu falo de avaliação de aluguel, eu falo de avaliação de loja, geralmente aluguel de loja, né? Alguns estabelecimentos comerciais, e aí tem algumas particularidades que não dá só para fazer pelo comparativo, né? Tem toda a questão de luva, percentual em cima da receita. Isso aí, no final das contas, precisa jogar em fluxo de caixa também, atualizar os dados de aluguéis, né, de outros imóveis. Então, isso aqui tem uma complexidade particular, tá? Mas aí eu trago essa tabelinha para vocês. Quem me acompanha no Instagram já deve ter visto essa tabela picotada. Eu vou trazer ela completa aqui para vocês para dar um resumão geral, tá? Disso aqui que eu estou falando. O método comparativo, né? Tá aqui, ó, os tipos de clientes e tal, mas o meu foco vai estar mais aqui nos valores, tá? Os honorários médios. Eu botei aqui de 800 a 3.500. 800 porque eu pensei nas demandas de credenciamento, tá? Botei ali 800 porque, no final das contas, o credenciamento puxa o valor para baixo. Quando você vai para o mercado, você não consegue um valor muito mais alto que isso. E, claro, você consegue chegar ali 3.500 no comparativo. O evolutivo, você já consegue valores melhores. E aí eu botei até 8.000 porque tem alguns imóveis que são bem grandes. Por exemplo, a gente pode fazer avaliação de uma escola pública, né? Avaliação de um hospital público. E aí você tem que fazer pelo evolutivo. E aí, como o imóvel é muito grande, tem toda a questão de vistoria, você consegue um valor bem melhor. Né? Fazer a avaliação de um hospital público, galera. 8.000 aqui ainda consegue subir um pouquinho mais, a depender do tamanho dele. Aí quando você vai para o involutivo, que aí são glebas, terrenos grandes, quadras e tal, aí você já pode chegar a 15.000 por lá. Dá para tirar mais? Dá. Só que aí eu até tinha colocado 25, mas aí depende muito, né? É como é um ponto fora da curva, preferi deixar 15 aqui. Tá? E aí aqui, ó, construtoras, incorporadoras, investidores, bancos, o judiciário. Tá? Todo mundo que tem um terreno grande para avaliar acaba caindo aqui. A capitalização da renda, repare que já paga um pouco mais também. E o cliente, né, aqui, ó, o tipo de imóvel, eu cheguei a comentar para vocês, né? Shopping, hotel, pousada. Algumas pousadas, se for aquela pousadinha que não gera tanta receita assim, você consegue fazer ela pelo evolutivo, tá? Mas se for uma pousada arrumada, né, que tem ali um fluxo de caixa definido e tal, aí tem que ser pela capitalização da renda. Teoricamente, até uma pousadinha com a renda baixa dá para fazer pela renda. É porque também daria para fazer pelo evolutivo. Porque quando ele não desloca muito do valor do imóvel, aí você consegue fazer pelo evolutivo tranquilo. Agora, quando o cara consegue explorar muito aquele imóvel e consegue tirar muita receita dele, aí os valores eles começam a ficar um pouco diferentes, tá? E a gente não consegue pegar isso no fator de comercialização. Não é suficiente para pegar. Galpões, prédios comerciais, imóveis de modo geral que geram receita. Aí vai até 18 conto. Avaliação de empreendimentos ou análise de viabilidade, né? Loteamento, condomínio, prédio residencial, empreendimento misto, por aí vai. Aí você consegue até 30.000. Esse aqui, ele muda um pouquinho. Eu vou falar para vocês na aula de como chegar no cliente, como fazer a montagem dos honorários, porque tem duas formas de cobrar a avaliação de empreendimento e estudo de viabilidade. Você pode cobrar um valor cheio, e aí o valor cheio vai estar ali R$ 12.000, mais ou menos. Aí, a última proposta que eu fiz foi de 15. Foi. Aí você bota lá 7.500 na assinatura do contrato, 7.500 na entrega do laudo. Morreu, tá? Ou você pode atrelar, receber uma entrada e atrelar o restante do pagamento no negócio. Se o negócio for para frente, aí tem um risco.
E aí, pelo risco, você cobra um pouco mais. E aí, o que é que eu faço? Seria 15 mil se ele pagasse todo antes. Se ele for pagar depois, eu vou ter o risco de ganhar mais. E aí a gente coloca uma entradinha, R$ 3.000, né, de entrada, até, opa, ficou tentador, né, R$ 3.000, só para você não perder o dinheiro, não perder o trabalho que você fez. R$ 3.000 de entrada e 1% do valor do terreno, caso o negócio caminhe. Gente, quanto é 1% de 10 milhões? Uau, pá, mas absurdo, era 15 mil só, vai para 100 mil. É, e se o cara aceitar, é isso mesmo. Aí pode ser que demore um ano, dois, não sei. Mas aí, se ele aceitar essa outra forma, ele paga 3 mil na entrada. E só quando ele vender o terreno, e sinceramente ele vendendo um terreno de 10 milhões, ele não vai se preocupar com 1%, tá? Ele vai pagar 4% para o corretor. Avaliação de aluguel, e aí são locadores, locatários, advogados, empresas. Esse daqui já está ali um meio termo aqui, tá? Porque ele é o método comparativo, só que o cliente é diferente, tá? Esse cliente aqui já é um cliente que tem uma receita maior, um cliente que já paga um pouco mais. Eu falei que a aula ia ser rapidinha, eu tenho mais uma tela para mostrar para vocês aqui. Vai, falta 6 minutos para dar nosso horário, inclusive. E aí, a próxima aula, eu vou destrinchar essa tela que vocês estão vendo aqui agora. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para chegar em cada um desses clientes aqui, qual que é a estratégia que a gente usa para poder chegar nesse cliente, convencê-lo da necessidade que ele tem, e ele tem essa necessidade, tá? Ele só não sabe disso. Convencê-lo da necessidade que ele tem de contratar esses laudos e como precificar. Tá? Não é só olhar para essa tabela aqui chutar valor, não, tá, gente? A gente tem todo um método para calcular os honorários e cobrar, tá? Tem muito aluno que chega e manda, professor, e aí cobro quanto? Né? Cai de tanto fazer, sinceramente, eu nem preciso mais fazer a composição ali dos honorários, mas eu sugiro que, pelo menos nesse começo, vocês façam, tá? Na próxima aula, né, o que é que a gente vai ver? Né, que, no caso, amanhã, mesmo horário, tá? Às 9. No capítulo 3, como atrair clientes que pagam melhor, tá? Aqueles clientes que eu mostrei para vocês ali. Eu até botei aqui, ó, vamos ver os 5 pilares da captação, a capacitação técnica, posicionamento profissional, portfólio e redes sociais, parceiros estratégicos e como ser lembrado sem ser chato. Porque quem não é visto, galera, não é lembrado. Peraí que tem comentário no chat. Olha, o Hugo, aqui essa semana o senhor me ajudou numa petição de majoração de. Ah, foi mesmo. Pedi um valor, passaria pelo comparativo. Busquei imóveis para comparar e não achei. Ó, o Hugo botou um comentário aqui no grupo. Eu tinha até esquecido, Hugo, disso. Não vou falar o valor não que você cobrou. O Hugo cobrou um valor X, ele imaginou que ia fazer pelo método comparativo, vai ter um valor bom. Só que aí, no meio ali, ele viu que não dava para fazer pelo comparativo. E aí ia ter que ser outro método. E para fazer esse outro método, acho que foi terreno, né? Acho que ia partir para o involutivo. Aí, para o involutivo, aí tem projeto hipotético. Aí o que eu fiz? Ó, peticiona no processo. Tudo fala primeiro que o que você precificou foi para o comparativo. E tem um fato novo. Qual é o fato novo? Pesquisei no mercado e não achei dados. Então, vou ter que fazer por um método indireto, que é o involutivo, ele é um método mais robusto. Vou precisar fazer estudo de mercado, projeto hipotético, avaliação do projeto hipotético, que aí já é o comparativo todo ali dentro, fluxo de caixa, receita, custo. Então, para montar todo esse fluxo de caixa, achar o valor, vou cobrar mais X, né? Inclusive, cobrou mais do que o valor anterior, né? Então, mais do que dobrou o valor da petição, aí justifica e opa, não faz pelo valorzinho que você deu no começo, não. Bem lembrado mesmo. Espero que dê certo lá. Onde assisto a aula gravada, eu devo disponibilizar o link quando acabar aqui, porque eu vou subir ela no YouTube, mas não vou deixar ela aberta para todos, não. Ela vai ficar um link, só quem tiver o link vai poder acessar, tá? Aí eu mando o link para vocês. O capítulo 4, que é quanto cobrar por laudo. Opa, tô falando a tela errada de novo. Quanto cobrar por laudo? Então, o erro de cobrar por tipo de imóvel. Para esse tipo eu cobro X, para aquele tipo eu cobro Y. Tá errado,
tá? Então, primeiro, entenda o escopo, o que que é para fazer nesse trabalho aqui. Porque às vezes não é só avaliação. Mapeia as etapas de trabalho, vou fazer isso, depois isso, depois isso. Aí você classifica a complexidade de cada uma dessas etapas. Depois disso é que você entra com a quantidade de horas, o valor da hora, que é essa fórmula aqui, e no final, como que você justifica esse preço? Porque quando você manda a proposta para o cliente, é muito mais difícil ele questionar, tá? Galera, era isso que eu tinha para hoje, quase cravado aqui, 2 minutinhos ainda. Eu vou pedir para vocês, deixa eu parar a apresentação. Me conta aqui nos comentários o que é que vocês acharam da aulinha de hoje. Cadê? Aqui. Consegui parar a apresentação. O que é que vocês acharam da aulinha de hoje? Atender a expectativa de vocês? Estão animados para a aula de amanhã? A aula é rapidinha, não quero ocupar vocês aqui até tarde da noite. Não sei quem está com sono. Eu tomei café. Tá? Mas vocês, eu não sei como é que vocês estão aí. Me conta aqui no chat. O que é que vocês acharam da aula? Ah, Karine é suspeita para falar. A aula é excelente, como sempre. Obrigado. Obrigado. Eu vou parar a gravação e volto para me despedir de vocês. Espera aí. Cadê, cadê? Muito bom, professor. Parabéns. Sou iniciante em avaliações, mas quero muito aprender. Sempre mais. É isso aí.